Boa noite, vamos começar então mais uma reunião de estudo minucioso do Evangelho, né, nesse ano de 2022, ano em que os NEPs, né, os grupos de estudo e pesquisa do Evangelho, espalhados pelo Brasil, até mesmo em outros países, completam 10 anos de atividade, né? Basicamente essa onda, né, que inundou o movimento espírita com apreço, gosto pelo estudo do Evangelho, já completa 10 anos, né? Coincide mais ou menos com o tempo de atividade do Mildinho, que vai estar completando 11 anos, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Na passagem do capítulo 15, em que Jesus, a princípio, entra em debate com um grupo de fariseus, de escribas, né, de membros do clero de Jerusalém, e posteriormente ele se volta para o grupo de discípulos e para a multidão que o rodeava, né, e dá continuidade a essa fala dele sobre a questão da fé exterior, em oposição com a fé genuína, né, a questão do convencionalismo, da tradição, em oposição com a simplicidade da religiosidade galileia, né? E especificamente, das últimas semanas para cá, a gente está vendo uma fala de Jesus dirigida especialmente a Pedro, né? Jesus questionando Pedro, falando, olha, sim, os fariseus, né, os escribas, os doutores da lei, eles cultivam uma fé exterior, uma fé superficial, mas não acha que você, né, tá por cima da carne seca porque me acompanha, não. Porque você vai ser mais cobrado do que eles. Você já devia estar, inclusive, mais maduro do que parece, Pedro. Do que parece estar. Então, a fala de Jesus com os discípulos, ela parece ser um tanto mais enérgica. Quando chega nesse versículo de hoje, no versículo 18, Jesus parece que volta no refrão da passagem. Por que eu digo refrão, né, o estribilho? Porque é um versículo que já foi falado antes. Aliás, essa fala de Jesus, do versículo 18, ela aparece no início da passagem, ela se repete hoje, no versículo 18, e em outras passagens de quase todos os evangelhos, Jesus volta a dizer isso. Do que se trata? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso torna comum o homem, né? Na tradução do Haroldo, se torna comum um homem, né? Ou torna ele não santo, ou não diferenciado, né? É uma expressão que faz menção à liturgia do templo, ao convencionalismo farisaico, né? De que alguns alimentos tornariam o homem impuro, ou seja, não santo, né? Comum, né? Ordinário, não especial. Então, a gente vai voltar de novo a falar dessa questão do que sai da boca, né, vem, na verdade, do coração. Tá? Bem, vamos concentrar hoje nessas duas palavras, boca e coração, porque elas têm o seu significado anatômico, o seu significado fisiológico, né, a sua função orgânica, tanto a boca quanto o coração, mas ela tem também o seu sentido filosófico, seu sentido figurado, seu sentido espiritual. E aí a gente tem que recorrer à origem de quando coração e boca assumem esses outros significados, essa outra semântica que ela apresenta, né, que elas apresentam hoje. Bem, as palavras são cardia, para coração, que é onde vem ataque cardíaco, né? E de onde vem, inclusive, o latim cordes, né? Cordes vem de cardia, do grego, né? Então, cardia é coração. E estoma, que é boca.
Lembrando que para os gregos, estômago não é só a boca, mas é todo o aparelho digestivo. Daí, estômago, né? Então, a boca com o esôfago, né? Com o estômago, toda a entrada do alimento, né? É em si a boca, né? Não só a cavidade com dentes e língua e coisa e tal, né? O palato, né? Então, isso tudo seria a boca. Então, cardia é coração, estômago é boca. Por que nós estamos recorrendo à palavra em grego? Não só porque o versículo ele é transcrito em grego, mas por causa do sentido que a velha discussão, a antinomia, né, entre o pensamento platônico e, posteriormente, o pensamento aristotélico, vai ter na história da filosofia, né? Os filósofos, eles passeavam por todos os setores do conhecimento humano, né, inclusive a anatomia. Então, para Platão, as emoções, a sede daquilo que havia de mais nobre, né, que para ele era o pensamento em si, seria o cérebro. Né? O coração seria sede, por exemplo, de emoções positivas, na perspectiva grega, como a coragem, mas também do medo. É a sede do medo, por exemplo. Né? Agora, o fígado, o intestino, seria a sede, a concentração de emoções mais rasteiras, né? Mais grosseiras, como a raiva, a cólera, né? Isso na perspectiva platônica. Ao que me parece, a tradição judaico-cristã, ela caminha mais próxima da perspectiva aristotélica. É Aristóteles que vai fazer a distinção, a separação entre intelecto, cálculo, raciocínio e sentimento. Aristóteles ele entende que o cérebro ele é frio mesmo, do ponto de vista físico, né? Ele é frio. E por que ele é frio? É nele que está sediado o cálculo, o raciocínio, o intelecto. O coração é que regula a temperatura do corpo, segundo Aristóteles. O coração é onde pulsa o sangue, é o sangue que cora, é o sangue que esquenta o corpo. E por isso ele seria a sede do sentimento. É ele que vai fazer essa distinção. Aí alguém vai dizer, e a boca? E o estômago? A boca, ela, para além da sua função fisiológica, né, de assimilar o alimento, né, de assimilar a nutrição de modo geral, ela tem a função de expressar a ideia. Mas a boca não cria a ideia, ela apenas a expressa. A ideia pronta. A boca, ela é um instrumento do logos, né? O logos, na tradição grega, da filosofia grega, o logos ele é mais do que a palavra, ele é o que antecede a palavra, ele é o raciocínio. Ele é a palavra antes de ser falada, ele é a palavra pensada. E essa palavra pensada, ela não nasce no cérebro. Ela é processada, construída, constituída no cérebro, mas a origem é a emoção. É o sentimento. Entenderam? Então, quando Jesus cita boca e coração na mesma frase, ali nós temos uma influência forte, não em Jesus, é claro que Jesus tinha pensamento formado, mas nos costumes. A influência helênica, grega, muito forte na Palestina nesse tempo, em função da expansão de Alexandre, em função depois do Império Seleucida e coisa e tal. Então Jesus aproveita que havia essa compreensão geral com relação ao pensamento grego, né, a maneira do grego pensar, boca, coração, mente, e ele então constrói o raciocínio em cima dessa
dessa familiaridade de raciocínio, né? Era comum, já para o homem da Palestina no século I, entender, para além da tradição hebraica, onde, curiosamente, a sede das emoções é o ventre, como um todo, são as entranhas, né? Para além da tradição hebraica, também essa linha de raciocínio que era grega. Entenderam? O coração é a sede do sentimento. A emoção, ela passa pelo cérebro. Ali no cérebro ela é racionalizada, ela é ponderada, ela é refletida, ela é calculada e vira ideia. E aí, então, ela flui, ela se exterioriza, ela se manifesta, ela se expressa por meio da fala. Predominantemente através da fala, já que a escrita era alguma coisa, na cultura grega, reservada aos escravos. Olha que curioso. A atividade manual da escrita, na tradição hebraica, era uma coisa muito própria da nobreza de Jerusalém. Tanto é que nós estamos falando de uma passagem onde menciona os escribas, correto? O povo da Galileia, o pescador da Galileia não escrevia. Quem escrevia eram os escribas, porque eles tinham que transcrever os textos sagrados, lá no templo, no sinédrio, né, as anotações, o targum, né, as observações e tudo mais. Mas na Grécia, a escrita era uma coisa do escravo. O filósofo, ele falava. Tanto que, como Paulo vivia nesses dois mundos, né, diria-se os três mundos, né, porque isso envolve também Roma, a grande maioria das cartas de Paulo não foram escritas por Paulo. Ele apenas as ditava, ele as falava. E um escravo, um servo ou um companheiro da igreja, né, mais provável, a transcrevia. Porque a atividade manual era indigna para um nobre, para um homem culto. Entenderam? Então, por isso é que nós vamos ficar com a boca. Considerando que nós vivemos numa sociedade hoje em que a oralidade triunfa sobre a escrita, muito em função da preguiça ou da pressa, né? As pessoas usam o dedo mais para acionar o microfone do WhatsApp do que propriamente para digitar, né? A não ser os adolescentes que têm uma habilidade assombrosa para digitar no celular, né? Eu que cato milho, muitas vezes eu prefiro mandar um áudio, né? Então a oralidade está voltando agora em nosso tempo com a corda toda, né? Também os TikToks e o YouTube e tudo mais, né? O nosso estudo mesmo, ele é todo oral. Então a boca se torna novamente um grande instrumento de expressão de ideias. De expressão de ideias. Essa introdução valeu? Tá tranquilo? Podemos avançar? O versículo está assentado em cima desse raciocínio. Então, hoje, ao usar como base para a nossa aula, né? Eu gosto de falar aula porque eu não sou palestrante, eu dou aula. Boca e coração, nós vamos estar falando de ideia e sentimento. Entenderam? As duas palavrinhas em destaque, boca e coração. Quem estiver aí anotando igual a Ana Joana, pode sublinhar. Boca e coração. Luci, pode anotar aí. Boca e coração. Agora, o tema, o tópico, é sentimento e ideia. Não existe ideia expressa que não se origine no sentimento. Então, a gente tem mania de falar assim, olha só como que é as coisas. A gente fala alguma coisa, a outra pessoa não gosta. Aí a gente pega e fala assim, eu tava só brincando, era uma brincadeira. Bom, de repente a gente fala brincadeira, mas foi porque foi espontâneo, né? Foi sem querer querendo, como diria o Chaves, mas saiu do coração. E é por isso que às vezes a outra pessoa vai ficar muito chateada com o que a gente disse. Porque no fundo, todo mundo sabe que o que a boca fala vem do coração.
Então, nós estamos na era da bravata, né? Do falar, conversa, que é a conversa fiada, né? Conversa fiada. Eu falei sem ver. Eu falei à toa. Eu falei sem querer, querendo. Não. Se fala, vem do coração. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com os áudios de WhatsApp, viu, gente? Somente quando a gente está chateado, a gente está bravo. Vou dar uma dica para vocês, Tânia. Uma dica porque eu vivo em família e também sofro com o tal do WhatsApp. Quando tiver bravo, quando tiver zangado, não grava áudio. Não grava áudio. Porque depois você vai se arrepender e pode ser tarde demais. O outro já pode ter escutado. Ou pior que isso, você pode ter mandado para a pessoa errada. Então, respira, conta até 3, deixa o celularzinho lá quieto, tá bom? Esfria a cabeça, vai tomar um banho, vai, né, fazer uma prece, fazer uma oração. Não é assim, não, Joana? Aí depois que acalmou, ficou calminho, aí você pensa, às vezes vai ter passado a vontade de escrever ou dizer alguma coisa. Não é assim? Então, cuidado com as internets da vida, né? E nós estamos vivendo aqui, por exemplo, aqui no Miudinho, um processo que eu particularmente não gosto muito. Eu me lembro que quando a gente foi começar a gravar, o pessoal das antigas aí vai lembrar disso. Havia a proposta de que a gente gravasse, fizesse a transmissão ao vivo. Eu não quis. Falei, não sei se no dia eu vou estar zangado, né? Eu não sei se no dia eu vou estar chateado com alguma coisa. Não, eu gravo, depois eu vou para casa, eu durmo, eu assisto no outro dia, né? Ao vivo não presta, gente. Ao vivo é tenso. Aí eu faço os cortes, se precisar, ou jogo fora se precisar, porque a gente tem que ter cautela, né? Por isso que é muito raro eu me arrepender de alguma coisa que eu tenha dito no miudinho. Por causa disso. Normalmente a gente tem aí um delay de 4 semanas. Em 4 semanas dá para você pensar bastante, né? Agora não estamos tendo esse luxo. Então, mas mesmo assim eu ainda tenho uma semana para às vezes mudar de ideia, se precisar, né? Agora, isso explica uma outra coisa muito interessante. Olha só, quanto especificamente o Evangelho de Mateus. Quando a gente lê o Paulo Estevão, a gente encontra lá, né, Éder, os manuscritos de Levi. Aquilo não é o que a gente estuda, viu, gente? Aqueles manuscritos de Levi, que estão lá no livro Paulo Estevão, não é esse Evangelho de Mateus que a gente estuda. Tem uma turma que fala assim, bem que podia ser, né? Já que aquele era o texto que Paulo de Tarso estudou, Estevão estudou. Graças a Deus que não é. Porque entre os primeiros rascunhos de Levi e o proto-evangelho de Mateus, que e o evangelho de Mateus, códice, né, ou que são esses originais gregos que a gente usa hoje, tem ali 300 anos, em que o texto foi sendo escrito e reescrito, escrito e reescrito, né, e a espiritualidade pôde indo apurando o texto, filtrando o texto. Enfim, resumo da ópera, seu Adelmo. A gente tem um cuidado com a foto que a gente deveria ter com a palavra. Não tem esse lance de foto com filtro? O Photoshop? Não é? O sujeito tira a foto aí, antes de publicar, ele vai lá, dá uma maquiada, dá uma melhorada. Se tem um defeito, se não ficou legal, ele deleta a foto, porque ele sabe que se ele publicar ela do jeito que ela foi tirada, ele pode se arrepender. Por que a gente não tem esse cuidado com a palavra? Com a ideia que a gente vai expressar, né? Venha o sentimento, ele vira uma ideia, não expressa ela ainda, não. Deixa ela ficar de molho, melhora ela, escolhe as palavras com mais sabedoria, com mais cuidado, com mais cautela. Nós estamos vendo aí o desastre que é os nossos homens públicos,
os nossos homens em campanha, todos eles, ou pelo menos a maioria deles, fala o que vem na cabeça, depois arrepende, mas aí já é tarde, né? Porque a internet hoje fica tudo registrado. Não é assim? Vamos ver que o Emmanuel tem a princípio para falar sobre a ideia. Olha, uma mensagem do Emmanuel que está no livro Vozes do Grande Além. Também não é muito comum uma mensagem assim nesses dois livros, Vozes do Grande Além, Sonhos Psicofônicos, que eram livros da psicofonia do Chico, né? Mas lá no capítulo 21 tem uma mensagem intitulada A Ideia. E o Emmanuel começa dizendo assim: a ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhes vamos a imprimir. Então vamos lá, com calma, ó. Primeiro, um elemento vivo. O André Luiz, ele estuda muito um conceito que se chama ideoplastia. No plano físico, a gente não consegue perceber isso com os olhos da carne. Mas no mundo espiritual, aqui, as coisas que se diz, que se exterioriza, que se expressa, elas tomam aquilo que se chama de ideoplastia. Elas tomam forma. Tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo. Então aí tem um benfeitor, um ministro da colônia de Nosso Lar, ele começa a fazer uma palestra e de repente começa a chover pétalas de rosa sobre a plateia. Que isso é ideoplastia. Ou seja, a sublimidade, a superioridade, a santidade daquilo que ele disse tomou forma fluídica, ideoplástica. Quando o Chico falava, comentava o Evangelho na Sombra do Abacateiro, aqui na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, muitas pessoas já relataram que ele falava em um perfume de jasmim, de rosas, de éter, se espalhava pelo ambiente. Ideoplastia. Em contrapartida, gente, você não precisa nem ter evidência. Às vezes uma pessoa encolerizada vai falar, né? E ela vai esbravejando e falando e colocando para fora as coisas que vêm na cabeça e de repente o clima pesa, né? Fica pesado. Se a gente tivesse olhos espirituais para enxergar, nós teríamos lodo escorrendo pelas paredes. Teríamos, né, fel correndo pela boca de quem fala. Então, as palavras, as ideias transformadas em palavras, faladas sobretudo, né, é um elemento vivo que nós exteriorizamos de nossa alma. O nosso verbo, as ideias expressas, é um retrato, um raio-x. Se não for da nossa personalidade, pelo menos do nosso estado de espírito na hora. Pelo menos isso. Então, não vale dizer, eu não estava em mim. Muito menos aquela chantagenzinha barata de espírita, de dizer, eu fui influenciado por algum espírito desencarnado. Que conversinha mole, né? Que conversinha mole. Não, era você sim. E por mais que você estivesse falando em conjunto com o desencarnado, ele não falou sozinho. Você não foi um mero ventrílogo, né? Não, você não foi papagaio de pirata, não. Você falou junto. Falou com.
E aquilo que você disse é retrato da sua alma. Aquilo é você. Barra pesada isso, hein? Continua, Emmanuel, olha. Olha, perdão, continuando aqui, olha. Força atuante opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio criador estabelece atos e fatos. Então, primeiro, a ideia expressa, ela vai construindo o meu caminho. A vida, gente, o destino, ele existe, ele pode ser pensado no âmbito espírita apenas e tão somente se você considerá-lo como uma criação momentânea. Ou seja, a estrada a ser percorrida, ela não está feita, ela está sendo construída. Sobretudo enquanto nós falamos. À medida que eu expresso as ideias que me ocorrem, eu direciono a estrada do meu destino, da minha trajetória kármica, se assim preferirem, para a esquerda ou para a direita, para cima, para baixo, mal feita ou bem feita, larga ou estreita. Então eu piso, ou seja, os meus sentimentos voltarão a entrar em contato com as ideias que eles criaram. Ação e reação. Se as ideias que o meu sentimento criou são negativas, essa negatividade vai feri-los na medida em que eu me movimento pela vida. Correto? Atos e fatos. Olha, a ideia dita é um ato. Palavra é ação. A gente, às vezes, tenta dissociar a fala daquilo que você realiza de concreto. A palavra já é em si ação. Quando você fala, você está agindo. Você está criando, você está alterando destinos, você está sugestionando, você está inspirando. Então, a palavra é ação. Que coisa tensa, hein, gente? Eu estou enfatizando isso porque eu fiquei estudando isso, preparando e falando, meu Deus, que papo sério que nós vamos ter hoje. Que papo sério, como a gente tem que ter cuidado com a ideia que a gente transmite, seu Adelmo. Como a gente tem que contar até 3, até 10, até 30, antes de abrir a boca. Como a gente arruína o sonho alheio, o dia alheio, com uma frase infeliz, com uma frase questionável. Não é? Aí o Emmanuel acrescenta. O crime é uma ideia-flagelação que não encontrou resistência. Então, vamos aqui. Aí, deixa eu pensar aqui. A Juliana Elias, minha esposa, ela estava lá na escola, olha só,
Ela estava lá na escola dela, com as colegas dela, as outras professoras, no horário do recreio, na sala dos professores. E uma professora que está no pico do estresse, professor fica no pico do estresse, vocês precisam ver, pede licença saúde, é um negócio horroroso, né? Quando o professor já está no limite da tensão nervosa, da exaustão, do cansaço, pega e começa a contar o que um aluno da sala X está aprontando com ela. A Juliana Elias pega e sem pensar, a gente diz sem pensar, mas foi sentido, foi pensado para depois ser falado, né? Ela pega e fala assim, pois eu, se tivesse na sua condição, uma hora dessa eu perdia a cabeça e dava um soco nesse menino. A professora, que está fragilizada, escuta isso. Fala assim, você está falando sério? E a Juliana, mas é claro, tem menino que precisa é apanhar para ver se sossega. Aí a professora vai para a sala com aquilo ecoando já na cabeça dela. Chega na sala, o menino pega e coloca chiclete na cadeira dela. Ela senta e estraga a calça jeans dela. Aí ela avança no menino e vira esses vídeos horrorosos que acontecem assim de violência em sala de aula que circulam por aí. Bateu no menino. Prestaram atenção nessa historinha que eu contei? Vamos ler essa frase do Emmanuel de novo? Olha só. O crime é uma ideia flagelação, ideia hífen flagelação, que não encontrou resistência. A ideia flagelação, ou seja, a ideia de violência, a ideia de agressividade, saiu da boca da Juliana, chegou no ouvido da outra professora que deveria ter resistido a essa ideia. Falado, não, eu não vou fazer um negócio desse. Dá vontade, mas eu não vou fazer um negócio desse. Mas ela não resistiu. Ela não ofereceu resistência à ideia que ouviu. Ela cedeu a essa ideia. E cometeu um crime. Agrediu uma criança. Uma criança levada, mas é uma criança. O que eu estou falando, dando de exemplo aqui para vocês, com relação a professores e alunos, multiplica isso em escala nacional, em escala planetária. Aí o chefe de Estado lá na ONU, está tendo assembleia agora da ONU, né? Ele pega e fala assim, tem que invadir o país fulano de tal e mandar uma bomba atômica lá. Ele fala isso para ficar bem na fita, mas depois a ideia saiu. Ele pode até arrepender, dizer, eu estava meio aloprado na hora, foi sem querer querendo, mas a ideia dele reverberou. Pode desencadear o quê? Uma guerra. Principalmente quem tem um microfone na mão, né, gente? Quem tem à sua disposição um canal de mídia, uma televisão, não pode falar porque besteira, né? Porque pode ser uma ideia flagelação, uma ideia de incentivo à violência, de incentivo, né, à truculência. E aí, se essa ideia cai num coração mais fraco, né, que aqui em Minas a gente chama de cabeça de rolinha, né? E alguém que tem a cabeça de rolinha, a pessoa vai lá e faz uma besteira. É um crime que foi cometido por outro, mas idealizado por um. Continua Emmanuel. O tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhe infundimos, levantando-nos para o triunfo
ou impulsionando-nos para a derrota? Olha só, a ideia que eu falo, ela vai e ela volta como se fosse uma onda. Se é uma ideia de estímulo à violência, ela vai, ela reverbera, ela alcança corações frágeis que compram essa ideia, que assimilam essa ideia, colocam ela em prática e depois essa prática negativa, em algum momento ela volta para mim em forma de violência também. Outra situação em que a gente percebe isso claramente, relação de pais e filhos. Pai, assim, antigamente os pais antigos, eles eram, ainda não tinha estatuto do menor, né, então essas coisas, então havia uma espontaneidade na hora de pôr o menino na linha, aí o pai falava assim, menino, se eu te pego, eu te quebro os dentes. Ah, isso é coisa de pai. Olha, o pai quando fala isso, ele fala quando ele está no limite da raiva. Então a boca falou do que estava cheio o coração. Raiva. É uma frase muito forte para se dizer para um filho, para se dizer para qualquer pessoa, né? Se eu te pego, eu te quebro os dentes. Se eu te pego, eu te esfolo vivo. Eu acabo com a sua raça. Não é? Então, as palavras, as frases, em algum momento, alguém disse um negócio desse e fez. Em algum momento na história, alguém falou um negócio, eu vou acabar com a sua raça, e acabou com a raça do outro. Matou o outro. Então, a gente tem que filtrar. Porque senão a gente está fomentando, alimentando no filho, às vezes, uma violência que já está nele, só está esperando estímulo. Um estímulo de idealização. A gente não pode alimentar isso. Filtrar. Ó. Aí, nós vamos agora para uma outra mensagem do Emmanuel. Agora nós vamos tratar de sentimento. Então, primeiro a gente falou de ideias, a ideia verbalizada, mas agora nós vamos focar no conceito de sentimento. Lá no capítulo 5 do livro Viajor, intitulado Iluminemos o Coração, o Emmanuel ele dá a dica, né? Hashtag fica a dica, né? O Emmanuel ele dá a dica. Olha, se você não quiser ficar colocando um adesivo na boca, né? Costurando a boca, pondo a tal da água, que é um perigo aquele negócio da água da paz. O negócio da água da paz, gente, funciona só na boca do Chico, porque na boca de outro, cospe a água na cara do sujeito, né? Então, para a gente não ter que ficar colocando água na boca, vigia o sentimento primeiro, antes dele virar ideia. Houve um evento, uma circunstância, um acontecimento, e na hora veio um calor diferente, ou um frio diferente no meu peito. Um sentimento esquisito, sabe, Tânia? Um negócio que eu não sei a princípio definir. Defina. Ah, isso é raiva. Ah, isso é ciúme. Ah, isso é inveja. Ah, isso é milindre. Defina. Porque na hora que você definir, você entra no campo da conscientização. Eu tive, você vai reconhecer, né? Esse reconhecimento eu tive um sentimento infeliz. Então tem que contê-lo ali, no campo do sentimento. Não tem o sentimento, em seguida vem a ideia, ou seja, o que eu vou dizer para o outro, porque eu estou com raiva do outro, e já corre e fala o que pensou. Não, não faça isso. Porque senão, depois que você falou, é que você vai dizer, essa frase que eu disse é uma frase de quem está odiando muito. Aí é tarde, você já disse a frase. Sonda o sentimento primeiro.
o que anda brotando no meu coração. Aprenda a decifrar o código Morse, né? Vocês lembram disso? Aquele negócio da batida, é assim, não é? Tá batida, o coração ele bate diferente. Ele te dá a dica, ó, essa batida é de ciúme. Opa, bateu diferente. Essa batida eu conheço, essa batida aqui é de paixão, de desejo. Ah, essa outra batida aqui é de mágoa, essa aqui é de ressentimento. Aprenda a decifrar o pulsar do coração. Escuta primeiro o que o coração está te dizendo, ou seja, qual é o teor, a qualidade do sentimento sentido. E age ali, na raiz da ideia, que é o sentimento. É muito importante aprender a nomear sentimentos. Dar nome para os sentimentos. Há umas semanas atrás a gente estudou a inveja. Vocês se lembram disso? E a gente mencionou isso. O quanto é difícil para nós nomearmos esse sentimento em nós. Dizer para nós mesmos, olhando no espelho, o que eu acabei de sentir pela vizinha é inveja. É muito difícil. Mas no momento em que você faz isso, você sente algum constrangimento. Você sente alguma vergonha do que sentiu. Eita, senti inveja, que feio. Ai, que vergonha de mim mesmo. Ou então, que vergonha dos espíritos que sabem o que eu senti. Na hora que bater essa vergonha, ali você conteve a ideia antes que ela se tornasse ideia. Quando ela ainda era o embrião da ideia. O sentimento. Tá? Bom, o Emmanuel, ele começa essa mensagem dizendo assim: guardemos o coração na luz do bem, para que nossa alma diariamente possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. Para mim, a palavra mais forte dessa frase do Emmanuel é o diariamente. Ele não usa de vez em quando, ele não fala semanalmente, ele não diz em anos bissextos, não, ele diz diariamente. É uma luta cotidiana. Nomear, qualificar e conter, na pior das hipóteses, ele não conseguiu qualificar, dar qualidade, né? Conter um sentimento na sua raiz, no seu nascedouro, é esforço do dia a dia, da hora que acorda até a hora que dorme. Do dia a dia. De hora a hora. Luísio, mas então o que você está propondo é que a gente fique dialogando consigo mesmo o tempo inteiro? Aham. E se você está dialogando com você mesmo, a boca fica fechada. Vocês já encontraram, conheceram pessoas muito silenciosas, muito caladas, extremamente sábias? Pessoas que são muito centradas, muito cautelosas, muito calmas. Reparem bem, essas pessoas são muito caladas. Elas conversam pouco. Sabe por quê? São pessoas que exercem cotidianamente, diariamente, o exercício do filtro do sentimento. Que estão constantemente filtrando, peneirando o sentimento. Aí o Emmanuel acrescenta: somente assim nossos olhos aprenderão a ver ignorância onde presumimos encontrar a delinquência. E apenas desse modo, nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio, onde costumamos assinalar a intemperança e a revolta. Então, sublinha aqui: nossos olhos aprenderão a ver e os nossos ouvidos registrarão.
que isso lembra? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pronto, deciframos essa fala de Jesus. Olhos de ver e ouvidos de ouvir quer dizer, olhe, veja com cautela, escute com prudência, porque os olhos e os ouvidos vão ser os canais de assimilação do que vem de fora, do que vai ser colocado para dentro. O filtro já começa ali. Olhar com bondade, ouvir com sabedoria. Na hora que você já tentar reinterpretar o que vê e o que ouve, ressignificar, romper o vício, né? E aí nós estamos falando do pessoal da psicologia, né? É muito próprio da teoria comportamental, né? Da terapia comportamental cognitiva, essa questão de ressignificar, né? Os dados de convívio, né? As informações da memória cognitiva, né? Daquilo que você já tem de registro no que tange ao convívio com as pessoas. A gente antecipa. Não faça isso. Ouça o que alguém vai dizer como se fosse a primeira vez que você está ouvindo aquilo ou está ouvindo aquela pessoa. Porque senão você, tendo sentimentos e ideias pré-concebidas, seu ouvido e seu olhar está viciado ou condicionado. Não faça isso. Esteja sempre aberto. Ah, mas eu já sei o que ele está querendo dizer. Não sabe. Pode ter mudado. Se abra. Ouça. Veja, como se nunca tivesse visto. Pronto, aí eu assimilei. Assimilei de uma forma virgem, de uma forma pura, de uma forma santa. O sentimento que vai ser gerado a partir disso vai ter esse teor. Consequentemente, os pensamentos processados a partir desse sentimento vai ter esse teor. De modo que quando eu abrir a boca para falar sobre, o que vai sair, o que vai fluir pela minha boca, também é santo, também é puro. Viram como é que ocorre o fluxo, né? O fluxograma da ação e da reação? É assim. O Emmanuel finaliza essa mensagem dizendo assim: não basta observar telas do mundo na conceituação habitual da experiência terrestre, porque o raciocínio, quase sempre, mora na faixa estreita do cálculo, que se atrela ao egoísmo para entregar-se ao jogo pernicioso das vantagens imediatas. E nem vale criticar com a inteligência, porquanto muitas vezes a apreciação que nos é própria resulta da enganosa exigência do nosso modo de ser. Olha, incrível, a enganosa exigência do nosso modo de ser. Nós criamos uma perspectiva sobre o que as pessoas devem ser, pautada naquilo que julgamos que deve ser o certo, o correto, o bom, de maneira que, ao olharmos para as circunstâncias e as pessoas e ao ouvirmos as ideias alheias, nós já o fazemos com crítica, ou, para usar uma palavra mais forte, mas também acho que mais oportuna, com censura. São olhos e ouvidos sensores. Olhos e ouvidos sensores.
que já fazem isso há tanto tempo, há tantos séculos, que descondicionar ou desprogramar esses olhos e os ouvidos a essa censura habitual é muito difícil. Nós vamos penar para fazer isso. Olha, aí o Emmanuel pega e diz assim: é preciso mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias, com a elevação do amor que não apenas situa o defeito. Eu vou ensinar isso aqui, como é que funciona esse negócio assim. É assim, ó. Quem aqui acha morango uma frutinha azedinha? Tem gente que não é incrível isso, mas tem gente que não gosta de morango, porque ela é azeda. Aí, o que as pessoas, quando vão comer morango, para torná-lo mais palatável, já se a pessoa tem muita sensibilidade à acidez do morango, o que ela faz para tornar o morango mais saboroso? O quê? Você espeta ele num garfinho e vai mergulhando ele numa calda de chocolate. Ou então passa o açúcarzinho no morango. Aí aqui você vai e come aquele morango. É perfeito. Não é assim que as pessoas fazem? Agora vamos voltar e ouvir o que o Emmanuel está dizendo. Olha, mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias. Se acontecer de brotar no seu coração um sentimento ácido, azedo, aí é só fazer o seguinte, não entre em pânico. Olha de volta para a pessoa, procura as necessidades profundas dela, materiais, espirituais, e mergulha esse sentimento nessas necessidades. Vocês vão ver como o outro vai se tornar mais palatável, mais saboroso. A Luísa ainda não entendia a metáfora. Então vamos direto ao assunto. Dona Cíntia estava conversando com o seu Murilo, e aí o seu Murilo pegou e deu uma resposta ríspida, que despertou na Dona Cíntia um sentimento ácido, a mágoa. Aí a Dona Cíntia pega e fala assim: nossa, mas o Murilo chegou do serviço, chegou do trabalho, nesse sol, nesse calor que estava, deve ter encontrado umas dificuldades, ouvido o que não queria, né? Eu sei que hoje ele foi trabalhar com dor no joelho, porque ele é um exímio tenista, então ele machucou o joelho, deve ter sentido dor o dia inteiro. Estão vendo? Ela pegou o sentimento da mágoa, pela má resposta, e mergulhou esse sentimento na necessidade do outro. Ela adocicou esse sentimento. Pronto. Vai lá. Não vou esquentar com isso, não. Deixa pra lá. Pronto. Se esse sentimento for ressignificado, ou seja, o moranguinho fica doce, né? Ele vai dar origem a um pensamento mais ameno, que pode ser verbalizado de uma forma amável. Oi, bem, você tá nervoso? O que foi? Vem cá, me dá um abraço aqui, me dá um beijo. Pronto. E tudo ficou na calmaria novamente. Não é? Viram? Sabe qual é o nome disso? Saber viver. Sabedoria de vida. Está lá no Evangelho. 2000 anos. Para a gente estar encerrando, né? Nós vamos então agora no livro Pensamento e Vida, que vai fechar
tudo que a gente falou sobre a ideia e tudo que a gente falou sobre o sentimento. Lá no capítulo 8, que se chama associação, o Emmanuel pega e diz assim: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. A regra de ouro. Aquilo que eu sentir, pensar e falar vai determinar o tipo de companhia que se aproxima de mim, seja de encarnado, seja de desencarnado. Porque quando eu sinto negativamente, penso negativamente e falo negativamente, eu me torno uma pessoa menos agradável, menos simpática, menos amável. Então a tendência é eu atrair, mas para o conflito, pessoas desagradáveis, pouco amáveis como eu. Não que elas queiram conviver comigo, vem para me abraçar, não. Vem para o combate, vem para o conflito, vem para o duelo. E as pessoas simpáticas, elas podem até orar por mim, vibrar em meu favor, mas vão procurar fazer isso à distância. Já perceberam isso? O marido, vou falar de exemplo de marido de novo. O marido chegou nervoso, aí o menino foi brincar perto dele, foi falar, papai, brincar com ele. Sai pra lá, tô nervoso. Aí a mãe fala assim, o papai tá nervoso, vai brincar no seu quarto. Olha só. A mãe corre, vai pra cozinha, o menino vai pro quarto, e quando vê, tá o cramunhão lá sozinho, lá na sala, bufando. Não é? Ficou sozinho. Ele vai ter que, tirar as esporas para poder chegar na cozinha, né? Aí dá um cheiro no cangote da mulher, falou, oh, bem, que saudade. Vai lá, chega no quarto, ô filhão, vamos jogar uma bola, e vai ter que adular o outro para reaproximar as pessoas. O Emmanuel pega e diz assim: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E agora nós vamos falar especificamente de desencarnados. Aquilo que eu senti, quando a gente fala de desencarnado, aquilo que eu senti, pensei, nem precisa ser verbalizado para determinar o gênero de companhia espiritual que eu vou ter ao meu redor. E aí a gente tem que esse pesadelo terrível e não sabe por quê, né? Porque, tem diferença entre sonho de luta. Eu sonhei que estava nas trevas. Pode ser bom, pode ser ruim. Se você estava socorrendo, estendendo a mão, é bom. Agora, se você estava sendo socorrido ou estava ajudando na baderna, é ruim. O que determina isso? A noite de sono que eu vou ter, por exemplo. O tipo de pensamento e sentimento que eu cultivei pouco antes de dormir. Aí o sujeito liga lá na central das eleições, né? E vai, safado, olha aqui, esse bandido, esse terrível aí, esse senador safado. Você construiu um imã, sabe? Que vai atrair companhias desencarnadas, companhias espirituais,
de mau gosto. E para a gente estar encerrando, no pensamento e vida ainda, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Para eu determinar quem vai ser meu sócio, meu cúmplice no crime, é simples. É só eu falar o que pensei e senti de negativo. Certamente, quem concorda comigo vai se aproximar para engrossar o caldo. E quem discorda, mas que esteja em faixa negativa também, vai se aproximar para duelar. Entendeu? Tudo isso que nós falamos até aqui está no versículo da noite de hoje. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna impuro o homem. E isso nos afasta da morada de Deus em nós. Certo? Abraço para todo mundo. Beijão, até a semana que vem.